Olá, pessoal. Meu nome é Lívia Loyola e eu sou professora da Escola de Ayurveda. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma das áreas que é um ramo do Ayurveda, considerada uma das especialidades, né, que é a área de Kaya Chikitsa. Essa área, ela lida especificamente com o diagnóstico das doenças, né, uma visão abrangente de vários tipos de doença, e também com que tratamentos são indicados para cada um desses tipos de doença. Uma das visões que a Ayurveda traz, que é um pouco diferente do que a abordagem tradicional da medicina ocidental, é de que é importante que no processo de diagnóstico a gente envolva observações das características de cada paciente, né, que são muito individuais, e entenda então como naquele paciente o processo de adoecimento está acontecendo, né? Como a doença está se desenvolvendo ali. Então a gente diz que existem dois componentes no processo diagnóstico: o Rogi Pariksha, que é o processo de observar as características que estão no paciente, que vai ter a ver com observar, por exemplo, como é que está o estado de força dele, do apetite, o estado mental, como é que é a capacidade dele para se adaptar às situações, como é a questão do processo de como está a alimentação, como estão as rotinas atuais dele, né? E a característica do diagnóstico ligado à doença, aí sim a gente vai observar aspectos que são bem específicos para cada tipo de doença, como se manifestam os sintomas, como é que é o seu prognóstico, né, de desenvolvimento da doença, desde os primeiros sinais que ela manifesta até a evolução do quadro e as complicações que podem decorrer dela, né? Então, é uma das questões que já tem uma diferença na visão da Ayurveda quando a gente fala em diagnóstico, é que a gente considera esses dois componentes igualmente importantes no processo de planejar um tratamento, né? Eu posso ter uma situação de ter um tratamento ideal para uma situação de uma doença específica, mas dependendo das características que o meu paciente apresenta, ele pode não ter força ou não ter capacidade digestiva adequada para aquele tipo de tratamento. Então, eu preciso adequar, né, buscar alternativas para que eu consiga, da melhor forma, lidar com esses dois componentes ao mesmo tempo, a situação do paciente com o estado da doença que está se manifestando nele. Bom, para falar em uma visão de diagnóstico, né, do paciente da doença, a gente precisa ter claro o que é um conceito de saúde, né, na visão do Ayurveda. E a gente tem componentes tanto do corpo físico como do corpo sutil, né, que envolvem o nosso comportamento mental, as emoções, muito importantes para serem considerados nesse conceito de saúde, né. No corpo físico, a gente vai ter a visão de que a gente tem a manifestação dos principais elementos, dos 5 grandes elementos que formam todas as substâncias no funcionamento do nosso metabolismo, né? Que são, a gente pode chamar isso de entidades fisiológicas, que são os doshas, o dosha vata, pitta e o kapha. Em última análise, a gente tem, quando a gente faz a nossa alimentação, faz a nossa rotina de vida, de atividades, de acordo com o que os mantém equilibrados, a gente tem um corpo saudável. Quando a gente tem condutas que não são adequadas para cada um desses tipos de dosha que predominam no nosso corpo, a gente começa um processo de adoecimento, né? Geralmente o processo de adoecimento está ligado ao aumento do dosha no corpo. Quando esse dosha aumenta demais no corpo, ele começa a manifestar problemas nos nossos tecidos, que são chamados de datos. E esses datos, eles têm canais, né, que circulam por eles, que são chamados de esrotas. Então, no primeiro estágio de doença, a gente começa a ter um aumento de doshas que vão prejudicar os datos e os esrotas, que são os dushas. E a partir daí, então, a gente começa a ver os desequilíbrios do corpo manifestados na forma de sinais e sintomas, que já são o processo de adoecimento acontecendo, né? Para que esse equilíbrio se mantenha de uma forma em que eu não adoeça, que eu mantenha meu corpo saudável, uma base, né, um pilar super importante é um bom funcionamento do meu Agni, que é o meu fogo digestivo. Então, ter
a digestão equilibrada, ter apetite nos horários adequados, e comer somente quando eu tenho fome, são aspectos super importantes para manter o Agni equilibrado. Ele é um alicerce muito importante para manter os dosas em estado de equilíbrio e, consequentemente, todos os tecidos e canais do corpo também sem entrar em processo de adoecimento. Por outro lado, quando eu falo do componente ligado ao estado mental, ao estado das emoções, na visão do Ayurveda, isso é super importante e precisa ser considerado para se fazer um diagnóstico de saúde ou de estado de desequilíbrio, né? E a manifestação que a gente tem, né, o resultado que a gente tem do equilíbrio da nossa mente, um bom contato da nossa mente com os nossos órgãos dos sentidos, e, consequentemente, a gente conseguindo executar tudo aquilo que a nossa alma, né, que seria a essência do que coordena tudo que a gente faz nesse corpo físico, a gente tem um estado de felicidade, né? Então, observar basicamente questões no corpo físico ligadas ao Agni equilibrado e observar o estado das emoções são formas da gente entender se a pessoa está num quadro de equilíbrio ou num quadro de adoecimento, né? Então, ter esses dois componentes juntos é fundamental para a gente entender como fazer um diagnóstico adequado na visão do Ayurveda. Bom, em termos de manutenção da saúde, o Ayurveda considera 3 questões que são super importantes para que elas sejam organizadas e pensadas na sua vida de uma forma adequada para a gente não desencadear os desequilíbrios, né, e consequentemente os processos de adoecimento. O Ashtanga Hridaya chama esses 3 aspectos de trio Pastamba. São os 3 pilares principais, né, que a gente tem que ter equilíbrio para manter a saúde. Um deles é o Ahara, que tem a ver com a nossa alimentação. Então, todos os aspectos que envolvem a escolha adequada dos alimentos, na verdade, a escolha adequada em função do qual é a minha natureza, né? Então, os alimentos que têm características que vão ajudar a manter os meus doshas equilibrados e não desencadear processos de adoecimento. Quantidades que eu vou ingerir, combinações que vão ser feitas. Muitas vezes a gente escolhe combinar na mesma refeição coisas que têm propriedades opostas e isso dificulta a nossa digestão, né? Em última análise, pensar que nessas características da alimentação, do Ahara, tem tudo a ver com como eu vou manter o meu Agni equilibrado, né? E o fogo digestivo equilibrado é sinônimo de boa saúde na visão do Ayurveda, né? Então, por isso tem vários aspectos que são citados nesse componente alimentação que precisam ser considerados para a manutenção da saúde. O segundo aspecto, então, desses pilares é o Nidra, que é o sono. Fundamental que a gente tenha sono em quantidade adequada, no horário adequado, para que a gente tenha um pleno descanso, né, e consiga acordar no dia seguinte com a sensação de que realmente teve o repouso desejado, né. Então, para isso, é importante se organizar em rotina de horário, né, para dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, por volta das 10 da noite até as 6 da manhã, seria um horário mais indicado para trazer benefícios para o nosso metabolismo. Tem as questões da quantidade de sono adequada, para que a gente não durma demais nem durma de menos, porque isso também vai trazer desequilíbrios para o corpo. Se preparar para dormir, né? O que você faz nas horas antes de dormir é super importante para que você tenha uma boa qualidade de sono. Então, esses aspectos são abordados nesse pilar, né, de Nidra, né, qualidade do sono para a manutenção da saúde. O terceiro pilar é o Brahmacharya, que a gente pode ver traduções que falam Brahmacharya apenas se referindo a aspectos ligados às práticas sexuais, mas a gente pode usar um conceito mais amplo, né, de Brahmacharya, que fala, relacionando esse conceito a aspectos éticos e morais, né, de como você se comporta com você mesmo. Daí falar um pouco dos yamas e niyamas do yoga tem a ver com como a gente se coloca na sociedade, como a gente o que a gente faz com a gente mesmo, como a gente se coloca em termos de comportamentos com a sociedade, né? Então, são práticas que influenciam no nosso estado mental, no nosso estado emocional
e que, por isso, eles precisam ser levados em conta nesse processo de pensar em manutenção da saúde, né? Podemos falar um pouquinho, então, nesse ramo do Kayak Kids, das classificações em relação aos tipos de tratamentos que são aplicados no Ayurveda. A depender de qual dos livros clássicos for usado como referência para essas classificações, a gente vai encontrar umas ligeiras diferenças em termos das categorias que são usadas para classificar, né? Mas o que todos os tratamentos têm em comum, e é independente de qual é a referência que a gente está usando, é que ela vai se basear, primeiro de tudo, num princípio que é chamado de Nidana Parivardhana, que a primeira atitude, né, a primeira ação a ser tomada no tratamento é tentar identificar os fatores causativos da doença e cessar essa causa, né? Nidana é um sinônimo de fator causativo, de causa. E, então, existe uma clara evidência aí de que, independente de qual tipo de tratamento vai ser empregado, uma coisa primordial para a gente ter eficácia, né, ter sucesso na cura do paciente, no restabelecimento do equilíbrio, promover uma investigação sobre essas causas e fazer de tudo para que elas sejam cessadas ou sejam evitadas. Então, de forma que a gente não vá ter o paciente novamente se expondo, né, ou fazendo as práticas que o levaram a entrar no processo de adoecimento. Além disso, a gente pode classificar os tratamentos em termos dos tipos de ação que eles promovem, né, no corpo. E aí, dentro dessas ações, existem tratamentos que são mais voltados para lidar com as questões psicológicas, né, as questões emocionais, em que existe o uso de mantras, o uso de gemas, o uso até mesmo de alguns rituais, dependendo, né, da relação com a religiosidade que o paciente tem. E são tratamentos descritos nos clássicos do Ayurveda como uma forma de trazer melhorias nos sintomas mais ligados às questões de desordens psicológicas e emocionais, né? Tem também uma área que vai lidar um pouco com as ferramentas que o yoga propõe, né, como formas de terapias, e, por exemplo, a meditação, o exercício de fazendo respirações, né, os pranayamas, como uma forma de restabelecer o controle da mente, né? Uma forma de tentar amenizar os efeitos que uma mente que está muito agitada ou que está demasiadamente letárgica, meio, com sintomas de depressão, para que se possam reverter esses processos, né? E, então entra numa categoria, esses dois exemplos que eu dei são categorias de tratamentos que não usam muito das substâncias, né? Através de aconselhamento, através de práticas relacionadas ao yoga, né? Como o exemplo que eu dei, que a gente vai promover as melhorias no estado de saúde do paciente. Tem uma outra linha, né, de tratamento que a gente pode descrever no Ayurveda, que vai estar relacionado ao desenvolvimento de uma lógica, né, com base no que a gente conhece dos elementos que formam todas as substâncias, de qual é a composição predominante naquele paciente em relação aos doshas, né, qual o tipo de agravamento de dosha que ele está apresentando, que isso a gente vai identificar ao descrever os sintomas da doença, né? Então, com base nessas informações, planejar um tratamento usando a lógica do Ayurveda, buscar, por exemplo, o princípio do Samanya Vishesha, né? De pegar tudo que é semelhante, que vai aumentar o que é semelhante, e tudo que é oposto vai reduzir o que é oposto. Então, as ferramentas que a gente tem para trabalhar com esse raciocínio lógico, nesse desenvolvimento de um tratamento numa visão muito prática, muito racional, vão ser principalmente os componentes do Ahara, Vihara e Aushadha, né? Ou seja, eu vou trabalhar com ajuste na alimentação do paciente, ajustes na rotina de vida, em termos das atividades que ele faz, os horários que ele escolhe para fazer, a prática de exercícios, né? Tudo que for possível ajustar para amenizar os efeitos
das causas que estão trazendo adoecimento para esse paciente e o uso de algumas preparações, né, ayurvédicas que usam muitas substâncias que são naturais, né, são a base que a gente pode trabalhar aqui são com algumas plantas medicinais que têm preparações muito simples, muito fáceis, que é possível aplicar também dentro desse raciocínio, né, de um desenvolvimento de uma terapia com base na lógica, nos ajustes para reduzir os efeitos das causas do adoecimento desse paciente. Eu vou apresentar para vocês uma das classificações que é a seguida pelo Charaka Samhita, que fala em 6 tipos de terapias que envolve tanto a aplicação de substâncias no corpo externamente, como também a ingestão, seja na forma de alimento, seja na forma de preparação ayurvédica, né? E essa classificação é chamada de Shadupakrama Chikitsa. Shad são 6, Upakrama são formas de tratamento, né? Então, segundo Charaka, dentro dessas 6 categorias de tratamento, eu consigo englobar todo e qualquer tipo de planejamento de terapia na visão do Ayurveda para todas as doenças que são descritas, né? Essas terapias, então, os nomes delas são Brinhana, que é uma terapia que vai promover nutrição, que vai trazer peso para o corpo. Langana é o oposto, é uma terapia que promove leveza, né? Então ela é indicada para remover o excesso de peso no corpo. Snehana é uma terapia que usa os olhos como forma de trazer untuosidade, também uma forma de trazer nutrição para o corpo. E aí o uso dos olhos tanto internamente, né, com a ingestão, via oral, via aplicação de enemas, como externamente através de diversos tipos de terapias, né, que são as famosas abhyangas, por exemplo, que são as massagens que têm uso de óleo como principal forma de ação no corpo, né. Rukshana são as terapias que vão promover secura e vão ajudar, então, a desobstruir parte do corpo que estejam inchadas, canais que não estejam com uma boa circulação. Então, é o uso de substâncias que trazem secura para o corpo. A terapia de Swedana é uma terapia que promove suor. Então, um exemplo que é muito comum de ser usado para fazer Swedana nos tratamentos ayurvédicos é o uso da sauna, né, como um caminho. E Stambhana, uma terapia que vai vai cessar um excesso de fluxo que eventualmente esteja saindo, em termos de secreções, em termos de excreções do paciente, né? Então, Stambhana geralmente é uma terapia que usa algum tipo de substância que promove resfriamento do corpo, ou que promove uma redução da fluidez, tá? Então, geralmente os tratamentos ligados a uma diarreia, um vômito, hemorragias, o princípio de Stambhana vai atuar um pouco no sentido de reduzir esses efeitos. Para entrar um pouquinho mais de detalhe em cada uma dessas categorias de tratamentos, vou começar falando pela terapia Brinhana, que ela é um tipo de terapia indicada para pessoas que estão com má nutrição, né, que estão com um quadro de enfraquecimento geral, excesso de magreza, ou que estão num processo de recuperação, né, de alguma enfermidade. Podem ser pessoas indicadas para receber esse tipo de terapia. Também os idosos e, de certa forma, os atletas, né, que fazem muito exercício com muita intensidade, podem usar terapias Brinhana para trazer mais equilíbrio para o corpo, né, considerando que, no caso dos idosos, eles já estão numa idade que é mais vata, né, então a tendência é que o corpo vá naturalmente perdendo força, ocorre um processo de perda de tecidos, e a aplicação de terapias de Brinhana pode ajudar a equilibrar a saúde dessas pessoas. E no caso de quem pratica esportes com muita intensidade, é uma forma de prevenção, né, de tratar, dar uma nutrição adicional para o corpo, já que
ele é intensamente usado e provavelmente por conta disso fica mais suscetível a desenvolver algum processo, né, de adoecimento ou de lesão. Então, usar terapias Brinrana, nesse caso, são recomendáveis para isso. O que a gente pode dar de exemplos, né, de terapia Brinrana? Tudo que a gente usa de alimentos que tem predominância do sabor doce, que tem untuosidade, né, tem presença de óleo, mas aí os óleos de qualidade, né, não é qualquer óleo, são indicações interessantes para se fazer para uso nessas terapias, né? Então, o uso do óleo de gergelim, do ghee, que é a gordura, a manteiga clarificada, o leite, são alguns exemplos de substâncias que são doces e untuosas que promovem essas qualidades de Brinrana para o corpo. Outras formas de promover essa terapia ter horas de sono suficientes, né? Então, um sono adequado, restaurador, ajuda a promover a nutrição do corpo. O uso de banhos regularmente, né? Um banho morno, ajuda também a dar uma energia, renovar a vitalidade. E as próprias terapias de aplicação de óleo, né, no corpo, as Nirrana, elas acabam entrando como uma categoria que promove nutrição também, né? Além da untuosidade, elas promovem nutrição. Então, seriam formas possíveis, né, de se trabalhar com essas terapias, né? A indicação para elas são terapias muito simples de se aplicar, né? Muito fáceis de trazer benefícios para esses pacientes com esse quadro de falta de vitalidade, perda de energia. As terapias de Langana, que são o segundo tipo dentro dessa classificação, elas são usadas para promover redução, para trazer leveza para o corpo. Então, elas são indicadas para os quadros de pacientes que estão com excesso de peso, seja o peso, né, em termos de massa, né, de tecido gorduroso, ou mesmo a sensação de peso, né, a fadiga, o cansaço, podem ter relação com má circulação de substâncias no corpo e a consequência disso é essa sensação de peso, né? Então, pessoas também que têm muito inchaço, que têm questões circulatórias, problemas circulatórios, entrariam aqui num quadro de indicação para esse tipo de terapia. Fica fácil visualizar como planejar essas terapias com o exemplo do jejum, né? A aplicação de um jejum terapêutico, né, planejado de uma forma adequada para um paciente, é uma forma de reduzir muito a ingestão de nutrientes, de alimentos, e com isso o corpo naturalmente vai ajustando a sua digestão e vai entrando então num processo de equilíbrio. No Ayurveda é comum se fazer práticas com monodietas, né, em que você passa períodos de 3 a 7 dias com um tipo de alimentação muito leve, porém nutritiva, em que é um exemplo de como se aplicar essa forma de jejum, né? Não é um jejum 100%, né, sem comer nada, mas é uma forma de tornar a alimentação muito fácil de digerir, para que o corpo então se encarregue de digerir substâncias que possam estar obstruindo os fluxos nos canais, né? A gente diz que no Ayurveda tem uma pessoa que está com questões digestivas em que o Agni está muito irregular, está muito fraco, ela não consegue digerir os alimentos e esse alimento não digerido se torna uma substância tóxica para o corpo, né? E é o alimento não digerido que intoxica o corpo, é chamado de ama. Então, as terapias Langana são muito usadas para ajudar o paciente a digerir esse ama que está acumulado no corpo. Uma outra forma de praticar Langana é o uso dos exercícios físicos, né? Você promove leveza através do movimento, colocar o corpo para se mexer, para suar, ajuda nesse processo de redução, que é o objetivo dessas terapias, né? Numa visão de ajustar a digestão também, é possível aplicar terapias que são chamadas de Dipanapachana, ou seja, é o uso de substâncias que vão melhorar o apetite
e equilibrar a digestão do paciente, né? Muitas vezes é o fator principal do desequilíbrio que está acontecendo nele tem a ver com essa digestão ruim. E aí o uso de algumas substâncias como gengibre, pimenta preta, acabam sendo indicadas para trabalhar como terapias de Panapatiana porque elas têm um sabor picante predominante, né, para ajustar. Então, elas vão atuar ajustando esse Agni que pode estar irregular ou estar muito fraco. E tem uma vertente das terapias lândanas que são exemplos de terapias de purificação, em que a gente chama de Shodhana na visão da Ayurveda. Promover Shodhana significa fazer uma remoção do corpo do excesso dos doshas que está gravado, né? E aí o caminho que se usa para fazer essas terapias de Shodhana são as terapias do Panchakarma, que é um conjunto, né, de terapias que é aplicado em todo o processo de preparação, depois um acompanhamento durante a aplicação das terapias em si, depois um processo de recuperação do paciente, em que a gente tem essa eliminação física mesmo do excesso dos doshas acumulados no corpo. O Panchakarma, ele tem como exemplo de terapias que fazem parte desse processo, a gente tem as terapias de purgação terapêutica, vômito terapêutico, aplicação de enemas, né? Então, tem uma série de formas de trabalhar com Panchakarma e é preciso ter muita cautela também para aplicar essas terapias, porque acaba sendo um tratamento muito intenso e, de certa forma, mais invasivo para os pacientes, né? Então, de uma forma mais segura, a gente trabalha no dia a dia como terapeutas, mas com as terapias de pacificação, que são os outros exemplos de Langana. As terapias Snehana vão ter como princípio básico a aplicação de óleo no corpo. E aí a aplicação de óleo pode ser tanto internamente, né, através do consumo de substâncias oleosas, como através de aplicação de terapias corporais, né? Dentre os óleos que são usados no Snehana, a gente tem quatro tipos principais, que são o óleo de gergelim, o ghee, as gorduras das carnes, né, preparadas principalmente na forma de caldos, né, para extrair a gordura das carnes, e o tutano, né, que é a parte de gordura que fica dentro dos ossos da carne dos animais. Então, esses tipos de substâncias são usados na alimentação, na preparação de medicamentos para serem ingeridos pelo paciente, ou vão entrar no preparo de óleos, né, de óleos medicados, por exemplo, para aplicação das terapias corporais. O uso externo da Snehana, a gente pode trazer como exemplo da aplicação da Abhyanga, que é a oleação do corpo, a aplicação de bastes, que são pequenas piscininhas de óleo que você aplica localmente em regiões em que o paciente tem quadro de dor ou tem quadro de rigidez, né, com alguma restrição de movimentos. Pode ser aplicadas as pindas, que são trouxinhas em que a gente vai fazer preparações de substâncias, geralmente são plantas, junto com óleo de gergelim ou outros tipos de óleo para aplicação local também, através de massagens. E muitas dessas formas de aplicação de óleo externamente no corpo, elas fazem um papel duplo, né, de promover a oleação, o Snehana, mas também de promover o aquecimento, trazer o suor, né? Então, elas também agem como terapias de Suedana, como o exemplo dos bastes e das pindas, fica muito claro que a aplicação de óleo quente na forma das piscininhas, ou mesmo a aplicação das massagens com as pindas, vão promover calor também, para trazer benefícios para os pacientes. Então, as Snehana, elas vão ser usadas muito nos quadros similares ao que a gente descreveu para as indicações dos pacientes que usam Brinhana, então para promover nutrição, os quadros de fraqueza geral, para os quadros de perda de tecidos,
E o Snerrano acaba entrando de forma muito eficiente em todos os tipos de doenças provocadas pelo agravamento de Vata, né, que acaba que essas doenças têm em comum são a promoção de ressecamento do corpo, de falta de nutrição de tecidos, de enrijecimento de movimentos nas articulações, por exemplo, excesso de frio. E usar o Snerrano como terapia acaba trazendo muitos benefícios justamente porque o óleo aquecido que é usado tem características opostas a essas que eu descrevi, então os benefícios terapêuticos vão ser obtidos dessa forma, equilibrando, né, o corpo que está desnutrido, enrijecido, com muita dor, né? Então, de uma forma geral, a principal forma de tratar desequilíbrio de Vata vai ser esse tipo de terapia. Bom, as terapias Snerrana também são aplicadas na região da cabeça, na forma dos dharas, né? Então, por exemplo, a aplicação de fluxo contínuo de óleo na testa através do Shirodhara é uma das terapias que é bastante eficaz nos tratamentos de ansiedade, de insônia, questões relacionadas a uma mente que está mais agitada, mais rajásica, né? Com o Raja Dosha da mente mais evidente, né? mais alto. O Snerrana também pode ser aplicado na forma de náusea, né? Então o uso de óleo via narinas. Pode ser aplicado também como nos ouvidos, como Karna Purana, que traz muito benefícios para aspectos relacionados a tonturas, crises de labirintite, até mesmo alguns quadros em que a gente tem comprometimento da audição. A terapia Snerrana pode ajudar muito nesse sentido. E também a gente tem aplicação interna de óleos através dos bastes, que são os enemas, né? Então, é um dos karmas dentro do Panchakarma, que a gente tem tanto a aplicação de bastes que são mais nutritivos, em que a composição principal deles vão ser os óleos, mas também tem bastes que são chamados de bastes de limpeza, e a gente tem a preparação de decocções de ervas juntamente com óleos e com outras substâncias e que vão promover benefícios principalmente para o agravamento de Vata Dosha, né? O baste é um dos karmas do Panchakarma que mais indicado para tratar os desequilíbrios de Vata. Então, só para fechar esse conjunto de terapias falando dessas aplicações possíveis na cabeça, via narinas, via ouvidos e também através dos enemas, tá? Os olhos, então, são aplicados de maneira muito versátil dentro das terapias do Ayurveda, de uma maneira geral. As terapias de Rukshana são aquelas que promovem secura e ajudam a estimular, né, os canais do corpo a serem desbloqueados. Então, o exemplo mais fácil de visualizar da aplicação dessas terapias é a massagem feita com os pós-medicados, né, de ervas, né, de plantas medicinais, que são chamadas, essas massagens de Udvartana. O uso desses pós para fazer a massagem seca ajuda a estimular a circulação, consequentemente reduzir inchaços e ajudar o corpo a eliminar toxinas que estejam retidas nos tecidos. O uso de substâncias que são mais amargas, adstringentes e picantes acaba sendo indicado também como parte, né, das preparações que vão entrar na alimentação e nos medicamentos do paciente que tem esse quadro, né, de precisar secar um pouco o corpo, reduzir a untuosidade para estimular, então, a eliminação das toxinas, do excesso de líquidos e outros fluidos que estejam provocando o quadro de adoecimento desse paciente. As terapias de Swedana, elas são indicadas para promover sudorese, né, para aumentar o calor e promover o suor no paciente. Elas são muito usadas num protocolo que é bem comum de se observar nos tratamentos da Ayurveda, que após a realização de um procedimento de Snerrana no corpo, né, uma bianga ou aplicação de alguma massagem com óleo, é seguida por uma sessão de Swedana para que a gente consiga maximizar os efeitos da absorção do óleo no corpo
e também ajudar a promover mais calor, né? O calor ele ajuda a remover a rigidez, né? E a dor, né? Muitas vezes os quadros em que a gente tem indicação desse protocolo de Snehana seguido de Suedana tem a ver com o agravamento do vata também, que tem a dor e tem a rigidez como características, né? Por exemplo, questões articulares, dores musculares e algumas questões neurológicas também. O Suedana pode ser feito de duas formas, né? Tanto em termos de dele ser uma terapia mais abrangente, que vai pegar o corpo todo, ou de ser localizado, de ser aplicado localmente, só numa região específica, né? Então, o que é generalizado, o exemplo mais clássico que a gente vê nos espaços terapêuticos são as saunas. É comum que a gente tenha aquelas saunas em que o paciente fica sentado, só com a cabeça para fora, né? E aí o procedimento de Suedana é realizado ali. Mas também tem as formas de aplicação local, né? Que dá através de, como se fossem umas mangueirinhas, né? Em que o jato de vapor que é aplicado para promover o calor é direcionado para, seja para uma articulação, para a região das costas, um local onde o paciente tem mais os sintomas localizados. Também é possível fazer Suedana de forma seca ou de forma untuosa, né? Então, o exemplo de Suedana seca é a aplicação das pindas, só que preparadas só com areia ou com sal grosso. São pindas que você usa para aquecer o corpo do paciente, porém sem usar óleo. Né? Então, geralmente os distúrbios de Kapha ou pessoas que estão com questões de muito ama no corpo, não é indicado que a gente use o óleo, pelo menos no primeiro momento do tratamento. Então, usar uma Suedana seca pode ser uma alternativa para começar a promover o calor sem trazer untuosidade para esses pacientes. Né? E o outro tipo são as formas mais comuns, mais usadas que a gente tem, que é o uso do Suedana com óleo. Né? Então, as pindas, os bastes, alguns tipos de aplicações de paricheca, que quando você usa fluxo de óleo ou de alguma decocção quente para promover aquecimento de regiões do corpo. Então, esses são os exemplos da versatilidade de como o Suedana pode ser aplicado. Se você pegar as referências dos clássicos, tem uma descrição de uma série de tipos de formas também de promover o Suedana em que a gente não tem o uso do calor. Né? Então, são descritas formas em que você acondiciona o paciente de uma forma em que o próprio calor do corpo dele seja coberto, né, com tecidos grossos, com cobertores, ou mesmo no caso das descrições que a gente vê usando folhas de substâncias de plantas medicinais que têm benefícios também para o tratamento, promover o calor usando o próprio calor do corpo, né? Então, ficar num quarto completamente fechado seriam formas de também provocar o Suedana sem usar um aquecimento, né? Uma fonte externa de calor para promover o aquecimento. Também, assim como o Snehana, Suedana é uma terapia bastante versátil, né? E tem uma ampla gama de indicações de uso, já que o promover o calor pode ser seco ou pode ser úmido, untuoso, e com isso a gente tem linhas de tratamento que são diferentes, que podem ser seguidas com o mesmo objetivo de trazer o calor e promover o suor, né? Por fim, o último tipo de terapia dentro dessas classificações do Charaka é a terapia de Stambhana, em que a gente tem o uso de substâncias que promovem frio, têm propriedades frias, sabor predominantemente amargo e astringente. Então, essas propriedades desse tipo de substâncias vão vão cessar, né, o excesso de fluxo que esteja sendo vertido do corpo, sejam em hemorragias, sejam quadros de diarreia, quadros de vômito, ou mesmo quando a gente está no processo de cura de feridas ou de queimaduras, em que essas feridas elas também soltam bastante líquido, né, em termos de secreções. Então, essas propriedades, né, a potência fria, o sabor amargo e astringente são os princípios envolvidos na aplicação de Stambhana. Então,
Essas características, elas são indicadas para quadros onde a gente tem um agravamento de pita como responsável, né, por esse quadro de excesso de fluidez no corpo, excesso de calor no corpo. Então, esse tipo de terapia acaba sendo indicado para essas características relacionadas ao pita agravado. Então, em resumo, nesse vídeo a gente abordou vários conceitos e aspectos importantes que precisam ser considerados nesse ramo do Ayurveda, que é o Kaya Chikitsa, né? Então, entender como fazer um diagnóstico adequadamente é fundamental para planejar um tratamento adequado para o teu paciente, né? Considerando em que, na visão do Ayurveda, a gente trata a doença em cada paciente, né? E com essa visão de precisar ter muita atenção nas características do paciente, é importante lembrar que todas essas terapias que foram citadas aqui, elas precisam ser planejadas de acordo com a idade do paciente, o poder digestivo em que ele se encontra, como é que está a força dele, como é que está o estado mental dele. Como é que está o clima na região em que ele mora, porque às vezes tem terapias em que eu vou ter que pensar no grau de intensidade dela e adequá-la à questão do clima para que eu não tenha um excesso, né, de efeito ou uma redução dos efeitos. Se está muito quente, eu não posso planejar terapias que vão promover calor excessivo para aquele paciente, tem que então ponderar essa intensidade de terapias, né? Só para dar um exemplo desses aspectos que tem que ser levado em conta para que a gente planeje com sucesso, né, o tratamento e tenha os resultados esperados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.